E aí galera, beleza? Eu sou o professor Diego e a gente está aqui em mais um vídeo do Vetor Vestibulares para dar algumas dicas pro Enem em Sociologia. Hoje a gente vai falar sobre movimentos sociais e diversidade cultural, beleza? Vamos lá então. Eu elenquei aqui alguns dos principais movimentos sociais que a gente tem acontecendo hoje em dia. São eles o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, eu vou explicar todas essas siglas, não se preocupem. Movimento feminista, movimento trabalhista, o MTST e os movimentos ambientais e ecológicos que estão ficando aí mais fortes nos últimos dias e nos últimos meses. Para a gente falar de movimentos sociais, a gente precisa falar de políticas representativas ou políticas de representatividade. O que é isso? São bandeiras que são levantadas, políticas e ações que são feitas para representar certos grupos da sociedade, certos grupos que são considerados até hoje minorias. Isso quer dizer que não estão encaixados na norma social, na normatividade social. Nós temos também as políticas identitárias que se ligam com essas políticas de representatividade. As políticas identitárias, elas são aquelas políticas que são ligadas a identidades. Aqui se encaixam melhor os movimentos feminista e LGBTQIA+. Vamos lá então ver alguns desses movimentos que aparecem aí pra gente. O principal deles é o movimento negro. As principais demandas do movimento negro são essas aqui que eu elenquei para vocês. Os direitos civis da população negra, o combate ao racismo, o reconhecimento do racismo como um crime, a igualdade de oportunidades, daí eu coloquei as cotas raciais, por exemplo, nas universidades, que é um assunto bastante polêmico, e a inclusão social. Vamos lá. O movimento negro ele acontece porque os negros, historicamente, foram escravizados e historicamente acabaram ganhando menos oportunidades do que as pessoas brancas. Por exemplo, no Brasil, lá em 1888, no dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, ela simplesmente liberta os escravos por uma pressão exterior e não dá nenhum tipo de ajuda externa para que aqueles negros possam se estabelecer economicamente no país. Então eles saem das fazendas e dos engenhos sem ter para onde ir. Por isso vários ficam nessas fazendas e nesses engenhos. Em vários momentos históricos do Brasil, os negros acabam, justamente por conta disso, tendo mais dificuldades de conseguir as coisas do que o povo branco tinha naquela época. O movimento negro nos Estados Unidos é um movimento bastante forte até hoje, né? E lá eles já têm algumas coisas que estão mais desenvolvidas, também por causa da formação histórica dos caras por lá. Mas são essas as demandas principais do movimento negro e o que a gente precisa lembrar sempre, que o combate ao racismo é uma das pautas mais importantes que eles têm. Tudo bem? Vamos para o próximo então. O movimento feminista, que dá bastante pano para manga aí, que dá muito o que falar. O que é feminismo, afinal de contas, não é verdade? Para o movimento feminista, que é rachado em várias vertentes do feminismo, o feminismo nada mais é do que a igualdade entre os sexos. Basicamente isso, nada além disso. As feministas não querem dominar o mundo e acabar com os homens para ter uma sociedade só delas. Não é absolutamente nada disso. Mas vamos ver quais são as principais demandas delas. A equidade salarial, portanto, igualar os salários das mulheres e dos homens. Ainda hoje, 37% das mulheres no campo das grandes indústrias ganham menos do que os homens exercendo o mesmo cargo que eles. O combate ao feminicídio. Feminicídio é o assassinato de mulheres por serem mulheres, que tem aparecido muito na mídia ultimamente, casos de feminicídio. Parece até que eles vêm crescendo, né? A desnaturalização do machismo, ou seja, que a gente acabe com certas questões que colocam o homem acima da mulher e o macho acima do feminino o tempo inteiro. A igualdade da participação política das mulheres. Ainda hoje,
são menos as mulheres na política do que os homens, né? São menos presidentes mulheres, são menos parlamentares mulheres, e o movimento feminista se preocupa bastante com isso, porque afinal de contas, as mulheres também precisam, dentro da política, ter uma certa representatividade. Combate aos assédios sexuais, sem dúvidas, é um dos mais importantes. O número de estupros no Brasil hoje é alarmante. Muitas mulheres continuam sendo estupradas ou assediadas em todos os lugares, em todas as classes sociais. O movimento feminista tem diversas outras demandas e a gente teria que fazer uns 2 vídeos só para falar disso. Então vamos seguir para o próximo movimento social, que é o movimento LGBTQIA+. Vamos lá, eu falei que eu ia explicar essas siglas. O LGBTQIA+, ele aparece como um movimento no começo dos anos 80, como um movimento organizado nos Estados Unidos, no final dos anos 70 para o começo dos anos 80, onde nós tínhamos apenas gays, lésbicas e bis. Então, GLB. As pessoas trans ainda não aparecem, elas começam a aparecer depois, embora lá em 1969, na revolta de Stonewall, as pessoas trans e as travestis tenham sido as mais ativas no que levou à formação do movimento LGBT naquela época. O T, portanto, para trans e travestis. O Q são de pessoas queer, que são pessoas sem gênero, pessoas com gênero fluido, né? O queer, ele era um xingamento nos Estados Unidos e o movimento acabou se apropriando e subvertendo o significado dele. O I é dos intersex, ou dos intersexuais, que antigamente a gente conhecia como hermafroditas. Não conhecemos mais dessa forma, hoje se usa o termo intersexual. E os assexuados, que é a última sigla, que o assexuado é aquele que não se sente atraído por absolutamente ninguém. O mais aparece aí para você dar conta de toda a diversidade no campo do gênero e da sexualidade que pode aparecer por aí. O movimento LGBTQIA+, como um movimento organizado, tem algumas demandas principais. A criminalização da LGBTfobia, eu acredito que hoje seja a principal das demandas desse movimento. A equidade em direitos, e daí não é igualdade, mas sim equidade, não é se comparar aos outros, mas se entender como humano e que todos possam ter as mesmas oportunidades. Os direitos civis relacionados à família e à adoção. Hoje no Brasil, por exemplo, o casamento homoafetivo já é possível, mas a adoção ainda é um processo um tanto quanto difícil. Os direitos civis para as pessoas trans, eu diria que hoje está no topo da lista das demandas, talvez só depois da criminalização da LGBTfobia. As pessoas trans, elas têm aparecido cada vez mais e tendo mais representatividade nas mídias sociais, nas novelas, nos filmes, nas séries e por aí vai. Isso acaba acordando um debate que vai levar aos números alarmantes de pessoas trans e travestis em condições extremamente precárias e sendo assassinadas o tempo todo por aí. E o reconhecimento das diversidades de identidades. Existem várias diversidades, e mais uma vez isso daria mais uns 2 vídeos para a gente explicar essa diversidade de gênero que aparece por aí. Mas essas são as principais demandas do movimento LGBTQIA+, e são as que mais aparecem durante as suas manifestações, especialmente como tem aqui na foto a Parada Gay de São Paulo, que é a maior parada do mundo até hoje. E é isso, pessoal. Muito obrigado por nos assistir e a gente se vê na próxima no Vetor Vestibulares. Valeu!